que o menino gosta pra caramba, sabe por quê? Porque eu acompanho a visualização de vocês. E chove de menino olhando revisão. Você é espertinho, né? Mas não é só revisão não, porque a gente teve muita informação dentro da aula completa, tá bom? Ah, professora, porque eu vi ali os complementares, né, nessa aula, né? Não vem com essa enrolação não, esse embromation aí pra cima de mim, quase não sai. Ei, vocês gostam quando eu dou essa engasgada, né? Eu sei, fico rindo aí, mas menino, vem pra cá, vai se dar umas engasgadas também. Vamos lá, essa é a nossa aula 3.2, tá? Revisão, joga na tela, meu diretor. Hoje eu tô com o meu diretor maravilhoso, Gilberto, menino. Cada dia a gente fica com a pessoa aqui no estúdio, né? Vamos lá? Sistemas agroflorestais, é o que nós vimos então na aula 3.1, tá? Quando a gente fala de sistemas agroflorestais, nós estamos falando de uma técnica que assim, o foco maior, o objetivo maior é sim de tentar amenizar os danos provocados pelo uso de insumos que podem alterar a qualidade desse solo, alterar ou contaminar nosso lençol freático, os nossos recursos hídricos e também, por que não dizer, o ar atmosférico. Então, esse sistema, ele veio, eu digo que foi para ficar sim, apesar de muita gente pensar somente na questão econômica. Então, é o que se diz na sociedade que nós somos muito consumidores. Nós somos mesmo, né? E cada vez aumentamos essa quantidade de consumo. E, consequentemente, nós estamos danificando cada dia mais o nosso planeta. E nós mesmos somos responsáveis por isso. E aí, lógico, se nós somos responsáveis, é igual se dizer, né? Sujou a casa, então você vai limpar. Sujou a louça, então você vai lavar. Se nós temos causado tantos danos, por que a gente não tem também vir com as soluções ou amenizações dos problemas que já foram ocasionados? Porque a gente quer sim produzir, a gente quer sim um bem-estar, mas a gente tem que pensar no bem-estar de toda uma vida que está sobre esse planeta, não é só a nossa espécie humana, tá bom? E pronto, dei a lapada. Vamos. SAFs para recuperação de áreas degradadas é um dos objetivos maiores. Por quê? Porque ele vai trazer, deixa eu vir para cá. Pra cá! Que eu gosto de falar nos olhos, ó. SAFs para recuperação de área. A gente falou que, dependendo da modelagem que eu vou estabelecer dentro dos meus sistemas, né, eu venho com espécies que vão dar diferentes ou prestar diferentes serviços ecossistêmicos. Professor, o que seria esse serviço ecossistema? São aquelas espécies que conseguem fazer uma ciclagem mais rápida, conseguem manter mais uma umidade do solo, tem um desenvolvimento rápido que eu posso utilizar para fazer adubo ou cobertura vegetal, tá? Cobertura morta ali no solo para evitar processos de erosões. Eu tenho espécies que vão me dar áreas de sombreamento, mas com um fuste cuja copa seja mais acima, então eu consigo fazer as minhas criações. Eu crio uma área sombreada, mas eu tenho esse distanciamento das partes, né, de folhas, vamos dizer assim, da cobertura ali. Então eu consigo dinamizar isso tudo. E esses animais vão ter uma área de pastagem, se eu estou falando de gado dentro dessas criações. Então tem uma dinâmica bem planejada, uma dinâmica que vai me amenizar a questão das pragas, das doenças, devido a essa diversidade, porque nem todas são suscetíveis a uma determinada praga, estão entendendo? A lógica, então, essa aqui é suscetível à praga, a praga deu aqui, eu vou tentar tratar, recuperar ela aqui. Mas as outras espécies próximas, elas não são suscetíveis a outras situações. Então, eu vou tendo como me equilibrar nesse sistema. Fora que você vai ter vários produtos, madeira, a carne, pelo, sei lá, dos animais que você está inserindo aí nos seus SAFs, tá? Frutas, né? Outros cultivos aí que você vai estar implementando dentro do seu SAF. Então, tem mais benefícios do que malefícios, tá certo? E aí a gente tem uma classificação, silvio-pastoril, silvio-agrícola
agro-silvopastoril em relação à nossa composição. Como é que vai ficar? Quando eu olhar, vou ter que identificar que tipo de composição eu tenho no meu SAFs. Então, silvopastoril é aquele que associa floresta, né, espécies de florestas, com a criação. Silvio-agrícola, as espécies de floresta com a agricultura. E agro-silvopastoril, os três inseridos ali. E quando eu falo na questão da distribuição do espaço-tempo, aí eu vou ter que ver como é que vai ser inserida essa minha dinâmica. Se eu vou plantar sequencialmente, com ciclos menores, ciclos mais perenes, simultaneamente, ou eu vou usar o meu SAF como uma ação complementar a esses dois sistemas, sequenciais e simultâneos. Galera, você pode dar uma olhada, pega lá o caderninho daquele que anotou tudo, que sempre tem um que se destaca, né? 2 ou 3, éramos 2 ou 3. E aí vamos conversar sobre tudo isso. E aí a gente volta, então, para a resolução das nossas atividades, tá bom? Te aguardo. É isso aí, agora a gente chega aqui com as nossas questões. E aí, tudo tranquilo com elas? Professora, algumas, né? A gente tem alguns feedbacks aqui. Que umas foram mais tranquilas, sempre no começo é mais tranquilo, tá? Depois a gente começa a dar umas apertadas em vocês. Minha filha, que tem prova, né? Tem avaliação, já. Acabou de começar, professora, já tá falando de prova. O professor é assim, ele dá uma acalmada no coração, daqui a pouco ele aperta, ajusta. Vamos lá, então, conhecer nossa primeira questão? Olha lá no quadro. Questão de número 1 diz o seguinte: a prática do manejo sustentável garante a conservação de espécies animais e vegetais, prolongando a vida útil das áreas exploradas. Tá? Então, quando eu penso nesse manejo, quando eu penso nesse manejo sustentável, e aí eu vou obter, então, essa conservação. O que é essa conservação? Lembra da palavrinha conservação? É quando eu faço o uso, mas de forma, vamos dizer assim, de forma controlada, de forma equilibrada, tá bom? Ok. Animais e vegetais, prolongando a vida útil dessas áreas que eu estou utilizando para o suporte dessas espécies que eu coloquei ali, né? Inseri. Contribuindo, assim, para o equilíbrio do clima regional e global. Em relação ao manejo do sistema agroflorestal, denominado silvopastoril, olha aí, silvopastoril, como as práticas de manejo vão precisar ocorrer ou devem ocorrer. Silvopastoril, vocês lembram, né? Que são criações junto com espécies florestais, tá bom? Então, olha lá. Numa mesma área, ao mesmo tempo, então, eu vou ter, né, em determinada área que eu já observei o espaço, que eu já consegui fazer o meu planejamento de irrigação, eu vou precisar, não vou precisar, tá próximo, tá longe, então tudo isso tem que ser oriundo ou surgir a partir de um planejamento. Então, numa mesma área, ao mesmo tempo e manejados de forma integrada. Galera, o manejo é todo aquele cuidado, né, que você vai ter, todo aquele cuidado que você vai ter no ambiente, tá? Todo aquele cuidado que você vai ter no ambiente para estar ofertando algo de qualidade, tá? E aí, quando a gente fala de manejo, a gente está falando aí dos sistemas de podas, de adubação, quando houver essa necessidade, do transplante, né, de uma espécie arbórea que estava lá no seu viveiro, né, que passou por alguma técnica de enxertia, sei lá de qual delas foi, mas que você agora vai trazer para seu ambiente de SAF. Então, todo esse cuidado ele tem que ser utilizado, realizado, na verdade, de forma integrada, com o objetivo, então, de incrementar essa produtividade. Ou seja, eu não posso deixar
passar nenhum desses cuidados com as espécies que eu inseri dentro do meu sistema SAFs, tá? Então, se eu estou falando de um sistema silvopastoril, eu tenho que lembrar da alimentação dessa criação dentro do meu sistema. Então, eles são utilizados ali, tem uma pastagem, porque a gente está falando, pode ser de gado, né? E aí eu tenho que ter uma área de pastagem, e dentro dessa pastagem eu vou ter essas espécies florestais que vão dar um ambiente equilibrado, de boa oxigenação, de boa ventilação, tá? Então esse gado ele vai conseguir se alimentar, vai conseguir passar um tempo maior pastando nesse ambiente, de forma controlada, de forma regulada, e ele vai produzir, e isso já tem informações, que ele vai conseguir ter uma sobrevida melhor, tá? Mas vai depender, então, do foco, como a gente falou lá numa das lâminas da nossa aula, vai depender do foco, do objetivo desse agricultor, né? Desse produtor aqui, tá bom? A utilização na questão 2, a utilização de árvores é fundamental para a recuperação das funções ecológicas, uma vez que possibilita o restabelecimento de boa parte das relações entre as plantas e os animais. Os SAFs trazem uma série de vantagens econômicas e ambientais. Quais são elas? Ou, né, você poderia citar todas elas ou algumas delas. Eu acredito que a gente tenha colocado todas aqui, mas vamos ver. Então, a gente tem aí, ó, primeiramente, os custos dessa implantação e manutenção são reduzidos, tá? Porque você vai ter, numa mesma área, de uma diversidade, ou seja, várias espécies, né, de origens e desenvolvimentos diferenciados, tá? Diversificação nessa produção, aumentando essa renda familiar, isso é muito importante, a vantagem aqui é econômica. Tanto essa aqui, ó, a implantação e redução, economicamente falando, né? Aumentando essa renda familiar, porque eu vou ter vários produtos oriundos desse sistema. A melhoria na estrutura e na fertilidade desse solo, devido à presença de árvores que vão atuar nessa ciclagem dos nutrientes. Então, eu estou vendo uma vantagem ambiental, né? Redução da erosão laminar em sulcos, também uma questão ambientalmente falando, se adequa aqui, ajusta esse sistema. Aumento da diversidade de espécies, e aqui tanto vai incluir a questão ambiental, econômica e também social. Por quê? Porque quando eu falo assim, esse aumento da diversidade faz com que haja uma redução, né, na questão das pragas ou doenças, que a gente já discutiu sobre isso, né, na aula. E se eu vou ter menos atividades, né, menos espécies contraindo doenças ou passando para o sistema de praga, então eu vou ter menos insumos, né, vou utilizar menos insumos para fazer esse controle. Então, isso aí também vai ser uma vantagem nos dois sentidos, econômico e ambiental. E a recuperação dessas áreas degradadas, então, que a gente já falou aqui várias vezes, né, da questão do solo, da qualidade, da melhoria desse solo, na questão da umidificação desse solo, na retenção de nutrientes, pela ciclagem desses nutrientes, tá? E aí você vai ter algumas espécies que vão conseguir se adentrar mais facilmente nesse solo, porque é um solo mais nutrido, tá? Um solo mais fofo, mais aerado, tá bom? Questão de número 3, os SAFs são apontados como sistemas alternativos de uso agrícola do solo, por apresentarem interações com alta capacidade de aumentar o nível de sustentabilidade dos agroecossistemas. De acordo com a classificação, quanto à composição, os SAFs podem ser, vocês lembram que a gente falou em relação à composição, ou seja, a dinâmica das espécies, que espécies eu vou estar inserindo dentro do meu ambiente, e eu posso ter também aquela relacionada ao tempo e espaço, né? Ou seja, o nível da cultura, o ciclo de cada cultura que vai estar sendo inserido ali. Então, em relação à composição, eu tenho 3 classificações: a silvopastoril, a silvagrícola e a agrossilvopastoril.
E aí, para cada uma delas, normalmente você vai ter um nível de produtor, né? Normalmente, os de médio a grande vão optar aqui pelo sistema agro-silvio-pastoril. E os de médio abaixo vão ali optar por um sistema silvio-agrícola ou silvio-pastoril, onde você tem aqueles dois benefícios ali. E o controle, a manutenção, né? Todas as demandas podem ser facilmente atendidas dentro desses sistemas do que você implementar os três ao mesmo tempo, tá? Que quando a gente lembra que a gente está falando de espécies florestais, tem a questão também das podas ou dos cuidados da espécie que vai estar inserida ali para alguma situação de uma praga, tá? Porque como é que você vai fazer num grande porte, uma árvore de grande porte, controlar, por exemplo, uma doença fúngica? Então, ela tem que ser tratada desde o início. Essa espécie tem que ter uma resistência a esse determinado patógeno ali, tá bom? E tudo isso é pensado quando você vai implantar, gente. Você não vai dar a louca assim, hoje eu vou fazer um SAF aqui. Não é dessa forma. Tudo na vida precisa de um planejamento. Você não está estudando? Você tem estudado... deixa eu vir para cá, deixa eu lembrar você uma coisa importantíssima. A gente tem observado lá nos grupos, os professores têm mandado para a gente a fotinho de vocês realizando os vários simulados. Todos os sábados nós temos simulados, né? Para o Enem, dentro da plataforma. Vocês estão assistindo, né? Então, é muito importante que vocês acompanhem todos eles, que vocês realizem eles com muita cautela, com muita atenção. Então, você faz um planejamento, porque você já sabe qual que você tem mais dificuldade, qual que você tem menos dificuldade em determinado componente. E aí você vai recorrer a essas lives, recorrer à resolução desses simulados e você vai se aperfeiçoando cada vez mais, não é verdade? Então, é a mesma coisa aqui com os SAFs. Você tem que saber quais são os pontos positivos e negativos dentro das culturas que eu vou estar inserindo ali no meu sistema, tá bom? Volta para o nosso quadro, senão daqui a pouco o tempo passa, diretor. Eita, menina. Olha lá. Questão de número 4. A utilização dos SAFs para a recuperação de áreas degradadas se dá porque os SAFs são sistemas produtivos que podem se basear na sucessão ecológica. Lembram que a gente falou dos ciclos e eu posso ter a inserção de um determinado grupo de espécies, né, que vão estar sendo inseridos ali no meu SAF para melhoria. Aquele solo está totalmente degradado, está totalmente com pouquíssimos nutrientes, não tem cobertura vegetal nem nada. O que eu vou fazer? Vou implantar uma que faça essa cobertura rápida, que tenha um desenvolvimento rápido, que eu consiga utilizar como adubo essa cobertura desse solo para manter esse solo e dar vida novamente a esse solo. Porque se tiver umidade, se tiver nutrientes, os micro-organismos desses solos, eles começam a retornar a esse ambiente e começam a fazer o seu papel, que é essa ciclagem de nutrientes, tá bom? Na fase inicial de recuperação, recomenda-se o plantio de árvores de rápido crescimento. Olha aí, tá vendo? Em que esta ação favorece estas áreas? Eu acho que eu já dei um spoilerzinho, mas vamos lá. A gente deixa sempre aí a questão no quadro para que você verifique o que você escreveu, se precisa complementar alguma situação, tá bom? Dentro daquilo que você já fez. Não, pode não estar igualzinho, mas você tem que ter... Tá vendo essas palavras que estão mais destacadas? Biomassa e ciclagem de nutrientes? Se dentro da sua resposta houve a menção ou de algo que lembre isso, então tá tudo ok, tá? Então, olha lá a nossa resposta. Ao se plantar, primeiro, as espécies com crescimento rápido, acelera-se, então, a disponibilidade de biomassa. Biomassa é tudo aquilo que é produzido a partir desses vegetais que estão incorporados a esse solo, né? O que irá promover, então, a ciclagem desses nutrientes e permitir, então, o plantio das espécies que são mais exigentes. Então, por isso que a gente fala ali da sucessão ecológica, que sempre no processo... Deixa eu ver se eu tenho tempo, não tenho mais tempo. Dentro do processo de iniciação de uma floresta, você tem a sucessão primária, a sucessão secundária, então vai lá, recorre lá nas aulas de biologia que você tem isso ali, tá bom? Vamos para a última questão. Classificar os SAFs é complexo e existem várias classificações. Essas variam de acordo com a proposta e os critérios considerados. De acordo com a classificação, quanto à distribuição espaço e tempo, agora é quanto ao espaço e o tempo,
Os SAFs podem ser o quê, gente? Sequenciais, simultâneos ou complementares. Sequenciais, onde você vai ter os cultivos agrícolas anuais e as plantações de árvores se sucedendo no tempo. E os SAFs simultâneos, a integração simultânea e contínua de cultivos anuais e perenes, árvores madeiráveis e uso múltiplo da pecuária. E os SAFs complementares, cercas vivas e cortinas, sendo utilizados como cercas vivas e cortinas, quebra-vento. Tudo bem, galera? Eu te aguardo já com o coraçãozinho apertadinho para nosso próximo encontro. Beijo grande, tchau, tchau!